O tópico da aula de hoje é sobre o binômio de Newton. Então vamos ver aqui o que vem a ser esse binômio de Newton. O binômio de Newton ele é um método de desenvolvimento de potências de binômios usando somatórios de números binomiais. O que é isso? Só recapitulando um pouco, a gente já viu lá desde o fundamental, por exemplo, que um binômio é quando eu tenho uma soma envolvendo duas parcelas que têm letra. Então, por exemplo, x mais a, por exemplo, é um binômio. X mais y é outro binômio. 2x mais 4, por exemplo, é outro binômio. Então, nós vamos ter um binômio toda vez que eu tiver uma soma de duas parcelas, por isso bi, né, que são duas parcelas, e que essa soma, pelo menos uma delas contém letra. Pode ser as duas contendo letra, ou pode ser apenas uma delas contendo letra. Como 2x mais 4, por exemplo, que eu falei como exemplo, mas que só tem uma letra, que é o x. Bem, tendo um binômio, a ideia aqui do binômio de Newton é a gente resolver potências utilizando esse binômio. Por exemplo, quanto é 2x mais 4, tudo isso é elevado a 8, por exemplo. Certo? Então são esses tipos de cálculo que a gente vai ver utilizando o binômio de Newton. Quando vocês estavam no ensino fundamental, vocês já viram algumas potências. Por exemplo, vocês já viram o quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Essas potências, elas são exemplos de binômio de Newton. Só que lá vocês não viram como binômio de Newton, lá vocês viram como quadrado da soma ou quadrado da diferença de dois termos. Então vocês viram como é que se resolve para expoente 2, quadrado. Aí a dúvida é, e se o expoente não for 2? Se o expoente for outro expoente maior do que 2, como é que faz isso? Então a estratégia para resolver esse tipo de potência de binômio é utilizando o binômio de Newton. E o binômio de Newton, como eu já falei na definição, ele vai utilizar somatórios de números binomiais. Bem, considere, por exemplo, A e B reais, ou seja, considere duas letras que vão compor o binômio, sendo letras reais, e n o número natural. Nós vamos ter o seguinte, se eu quiser calcular quanto é A mais B elevado a n, A mais B é o binômio, elevado a n, que é um expoente natural, o que vai ser esse A mais B elevado a n? Isso vai ser o somatório do binomial de n sobre k, onde esse k varia de 0 até n. Bem, esse somatório de binomial ele vai ser multiplicado pelo A, que é o primeiro termo, elevado a n menos k, multiplicado pelo B, elevado ao k. Isso aí é como você escreve o binômio de Newton utilizando somatório. Se nós desenvolvermos esse somatório, vai dar essa coisinha um pouquinho grande aí. A mais B elevado a n. Aqui fica mais fácil você entender, embora seja grande. Sempre você vai começar do binomial de n sobre 0. O que é esse n? O n é o expoente. Então você vai pegar o binomial do expoente. No binomial do expoente, você começa binomial do expoente sobre 0, multiplicado pelo a elevado a n. O que é esse a? O primeiro termo. Vejam lá que é a mais b elevado a n. Então você pega binomial de n sobre 0, multiplica pelo primeiro termo elevado a n, multiplica pelo segundo termo, que é o b, elevado a 0. Ok? Isso é uma sequência. É só pegar o macete da sequência e continuar. Começa do binomial de n sobre 0, pega o a, eleva a n, que é o expoente, pega o b, eleva a 0. A partir daí, você vai aumentando a classe. Eu não comecei do binomial de n sobre 0, então agora você soma binomial de n sobre 1, aí repete tudo de novo. Multiplica pelo a elevado a n menos 1, ou seja, para você saber quem é o expoente do primeiro, você pega no binomial o de cima menos o de baixo. O de cima é n, o de baixo é 1. Então vai ficar a elevado a n menos 1. E para você saber quem é o expoente do segundo, é só olhar o de baixo. Por isso o segundo é o b, portanto b elevado a 1. Comparem aí. Deixa eu só voltar um pouco. Binomial de n sobre 0. Aí multiplica pelo a elevado ao de cima menos o de baixo. N menos 0 dá n. Então multiplica por a elevado a n. Depois multiplica pelo b elevado ao de baixo, que é 0. Aí você vai somando, vai aumentando a classe, vai aumentando de baixo. Então binomial de n sobre 1. Multiplica pelo a elevado ao de cima menos o de baixo. Então n menos 1. Multiplica pelo b elevado ao de baixo, que é 1. Mas, como eu estou aumentando aí a classe, então agora mais binomial de n sobre 2,
multiplica pelo A elevado ao de cima menos o de baixo, então A elevado a N menos 2, multiplicado pelo B elevado ao de baixo, que é 2, e assim por diante. Esta sequência ela vai continuar até o binomial de N sobre N, ou seja, até o de baixo se igualar ao de cima, no binomial. O binomial de N sobre N ele vai ser multiplicado por A elevado a zero. Por que A elevado a zero? Porque N menos N dá zero. E que vai ser multiplicado pelo B elevado a N, que é o de baixo. O que você pode perceber? Isso é uma sequência. Isso é uma sequência que começa do binomial de N sobre zero até o binomial de N sobre N. É só lembrar disso. Esses binomiais você vai multiplicar pelas potências do primeiro e do segundo. O primeiro e do segundo que eu falo é o A e o B lá do nosso binômio de Newton, né? Do nosso binômio que vai ser elevado a N. Bem, na hora que eu for multiplicar pelo primeiro e pelo segundo, o expoente do primeiro, que eu estou chamando aí de A, é o de cima menos o de baixo. O expoente do segundo é sempre o de baixo. É só lembrar disso. E aí uma coisa que a gente deve perceber, e que vai ficar mais claro quando eu estiver resolvendo um exemplo mais numérico, é que enquanto o expoente do A, que é o primeiro, vai diminuindo, diminui do N até o zero, o expoente do B, que é o segundo, vai aumentando do zero até o N. Então você vai ter o expoente de uma parte aí diminuindo e o expoente da outra aumentando. Bem, explicado como é a estrutura do nosso binômio de Newton, agora nos resta só fazer exemplos para a gente ver como é que se aplica isso. Porque na verdade não dá para a gente pegar todo o macete do binômio de Newton sem treinar primeiro. A gente pega o macete treinando. Então vamos ver alguns exemplos aí. O primeiro exemplo, usando o binômio de Newton, desenvolva os seguintes binômios. Na letra A eu quero 2x mais 1 elevado ao quadrado. Um parêntese aí, 2x mais 1 elevado ao quadrado, isso é o quadrado da soma de dois termos, que vocês já viram no ensino fundamental como é que faz. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fizerem desse jeito, não vai estar errado não. A questão é o seguinte, eu quero fazer aqui utilizando o binômio de Newton para a gente treinar. E claro, para a gente treinar eu começo com o menor expoente possível, expoente natural possível, que é o 2. É interessante a gente observar que a utilidade do binômio de Newton é para expoentes naturais apenas. Bem, utilizando o binômio de Newton, nós vamos ter que 2x mais 1 elevado a 2, isso vai ser, bora lá. Como eu estou elevando ao quadrado, eu tenho que pegar o binomial de 2. Quadrado é 2, né? Então, olha aí, binomial de 2 sobre 0. Eu falei que é o binomial do expoente, começa sobre 0. Então, binomial de 2 sobre 0, multiplica pelo primeiro. Quem é o primeiro? 2x. O primeiro ele é elevado ao de cima menos o de baixo. Então, 2 menos 0 dá 2. Por isso ficou 2x elevado a 2. Multiplicado pelo segundo. Quem é o segundo? É o 1. Quem é o expoente do 1? O de baixo. Como o de baixo é 0, binomial de 2 sobre 0, então vai ficar multiplicado por 1 elevado a 0. Bem, montei essa primeira parte, daí para frente é só você lembrar o seguinte, você vai aumentando a classe, e aí à medida que você vai aumentando a classe, o expoente do 2x vai diminuindo, o expoente do 1 vai aumentando. Então mais, binomial de 2 sobre 1, multiplicado por 2x elevado a 1, lembrando que o 1 é 2 menos 1, multiplicado pelo 1 elevado a 1, que é o de baixo. E claro, por último, porque já vai igualar o todo à classe, binomial de 2 sobre 2, multiplicado pelo 2x elevado a 0, lembrando que o 0 é 2 menos 2, multiplicado pelo 1 elevado ao quadrado está embaixo. Isso é a parte mais difícil. Se você conseguiu montar direitinho, daí para frente é só resolver tranquilo, que é mais fácil. Bora resolver. Binomial de 2 sobre 0 é 1, porque a gente já viu que a classe 0, o resultado é sempre 1. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, e 1 elevado a 0 é 1. Então aí a primeira parcela já foi feita. Mais, binomial de 2 sobre 1 é 2, 2x elevado a 1 é 2x, 1 elevado a 1 é 1. Por último, aí nessa linha, binomial de 2 sobre 2 é 1, 2x elevado a 0 é 1, e 1 ao quadrado é 1. Agora é só resolver os produtos. 1 vezes 4x ao quadrado vezes 1 dá 4x ao quadrado.
2 vezes 2x vezes 1 dá 4x. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Portanto, a gente obteve aí que 2x mais 1 ao quadrado, pelo binômio de Newton, é 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Vamos para outro exemplo. Agora eu vou aumentando os expoentes para a gente ver com expoentes maiores. X menos 2 elevado a 3. Bora lá então. Nós vamos ter o seguinte. X menos 2 elevado a 3, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o menos 2 e o expoente é 3. Então nós vamos ter que trabalhar com o binomial de 3. Então vai ficar x menos 2 elevado a 3, é o binomial de 3 sobre 0, lembrem que eu sempre vou começar sobre 0, multiplicado pelo primeiro, que é o x elevado ao de cima menos o de baixo, 3 menos 0 dá 3, então x elevado a 3, multiplicado pelo segundo, que é o menos 2 elevado ao de baixo, que é 0. Um cuidado que a gente deve ter, sempre que nós tivermos sinais, tem que colocar o sinal. Como aí eu tenho menos 2, eu tenho que colocar menos 2. Se eu colocar 2 positivo, vai ficar errado em alguma parcela. Mas, agora pego o binomial de 3 sobre 1, multiplicado pelo primeiro, que é x ao quadrado. De onde é que vem o quadrado? 3 menos 1. Multiplicado pelo segundo, que é menos 2, elevado a 1, que é o de baixo. Aí continua, mais o binomial de 3 sobre 2, multiplicado por x elevado a 1, o 1 é 3 menos 2, multiplicado pelo menos 2 elevado ao quadrado, que é o de baixo. Por último, binomial de 3 sobre 3, multiplicado pelo x elevado a 0, que é 3 menos 3, para chegar no 0, multiplicado pelo menos 2 elevado a 3. Como eu sempre digo, montar o binômio de Newton é a parte mais difícil. Se você não tomar cuidado, você se atrapalha com alguma coisa. Montou o binômio de Newton, agora é só resolver. Bora lá. Binomial de 3 sobre 0 é 1. Repete o x elevado a 3. E menos 2 elevado a 0 também é 1. Binomial de 3 sobre 1 é 3. Multiplicado pelo x ao quadrado. E menos 2 elevado a 1 é menos 2. Vão acompanhando na linha de baixo. Binomial de 3 sobre 2 é 3, porque ele é o complementar do 3 sobre 1. X elevado a 1 dá x, menos 2 ao quadrado é 4, positivo. Binomial de 3 sobre 3 é 1, x elevado a 0 é 1, e menos 2 elevado a 3 é menos 8. Agora é só resolver os produtos. 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo, mais com menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6, x ao quadrado, mais 3 vezes 4 dá 12, x, mais com menos dá menos, 1 vezes 8 dá 8. Portanto, x menos 2 elevado a 3 é x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x, menos 8. Próximo exemplo, aumentando aí agora para um expoente 4. Menos x mais 1 elevado à quarta. O primeiro termo aí é menos x, o segundo termo é 1, e como o expoente é 4, nós vamos ter que trabalhar com o binomial de 4. Então fica menos x mais 1 elevado a 4, isso é, bora na sequência, binomial de 4 sobre 0, multiplicado pelo primeiro, que é menos x elevado a 4, que é 4 menos 0, multiplicado pelo segundo, que é 1 elevado a 0, que é o de baixo, mais binomial de 4 sobre 1, multiplicado pelo menos x elevado a 3, que é 4 menos 1, multiplicado pelo 1 elevado ao de baixo, que é 1, mais binomial de 4 sobre 2, multiplicado pelo menos x elevado ao 2, que é 4 menos 2, multiplicado pelo 1 elevado a 2, que é o de baixo. Depois eu pego binomial de 4 sobre 3, multiplicado pelo menos x elevado a 1, que é 4 menos 3, multiplicado pelo 1 elevado ao de baixo, que é 3. E por último, binomial de 4 sobre 4, multiplicado pelo menos x elevado a 0, já que 4 menos 4 dá 0, multiplicado pelo 1 elevado à quarta. Vamos agora resolver. Binomial de 4 sobre 0 é 1, porque toda vez que a classe é 0, o resultado é 1. Menos x elevado à quarta é x à quarta positivo, porque o expoente é par. 1 elevado a 0 é 1. Mais, binomial de 4 sobre 1 é 4. Menos x elevado a 3 dá menos x ao cubo, porque o expoente é ímpar, então repete sinal de menos. 1 elevado a 1 dá 1. Binomial de 4 sobre 2, resolvam aí separadamente, dá 6.
Menos x ao quadrado é x ao quadrado, porque o expoente é par. 1 ao quadrado é 1. Binomial de 4 sobre 3 é 4, porque ele é o complementar de 4 sobre 1. Então ele é igual. Menos x elevado a 1 é menos x. 1 elevado a 3 é 1. Depois, para finalizar, binomial de 4 sobre 4 é 1. Menos x elevado a 0 é 1. E 1 elevado a 4 é 1. Agora vamos multiplicar. 1 vezes x à quarta dá x à quarta. 4 vezes menos x ao cubo vezes 1 dá menos 4x ao cubo. 6 vezes x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 4 vezes x vezes 1 dá 4x. Mais 1 vezes 1 dá 1. Portanto, menos x mais 1 à quarta é x à quarta. Menos 4x ao cubo mais 6x ao quadrado. Menos 4x mais 1. Próximo exemplo. X mais 2 elevado a 5. Aumentei um pouco mais o expoente para a gente perceber a grande utilidade que o binômio de Newton tem para expoentes maiores, né? Então, para eu calcular x mais 2 elevado a 5, o primeiro é o x, o segundo é o 2, o expoente é 5, então nós vamos ter que trabalhar com binomial de 5. X mais 2 elevado a 5, acompanhe aí na sequência. Eu pego o binomial de 5 sobre 0, já que eu estou trabalhando com expoente 5. Aí pego o primeiro, que é x elevado a 5, multiplicado pelo segundo, que é 2 elevado a 0. Eu não vou mais dizer de onde é que vem o expoente, não. Já dá para vocês irem lembrando. É só observar que o primeiro, o expoente dele é o de cima menos o de baixo, no binomial. E o segundo, o expoente dele é o de baixo. Então, mais binomial de 5 sobre 1, multiplicado por x à quarta, multiplicado por 2 elevado a 1. Mais o binomial de 5 sobre 2, multiplicado por x ao cubo, multiplicado por 2 ao quadrado. Em seguida, mais binomial de 5 sobre 3, multiplicado por x ao quadrado, multiplicado por 2x ao cubo. Depois, binomial de 5 sobre 4, multiplicado por x elevado a 1, vezes 2 elevado a 4. E por último, o binomial de 5 sobre 5 vai somar, multiplicado por x elevado a 0, multiplicado por 2 elevado a 5. Bora resolver. Binomial de 5 sobre 0 é 1, vezes x à quinta, vezes 2 elevado a 0, que é 1. Mais, binomial de 5 sobre 1 é 5, vezes x à quarta, vezes 2 elevado a 1, que é 2. Mais, binomial de 5 sobre 2, resolvam aí separadamente, é 10. Multiplicado por x ao cubo, multiplicado por 2 ao quadrado, que é 4. Mais, binomial de 5 sobre 3 é 10 também, porque ele é o complementar do 5 sobre 2. Vezes x ao quadrado, vezes 8, que é o 2 ao cubo, que dá 8. Mais, binomial de 5 sobre 4 é 5, porque ele é o complementar do 5 sobre 1. X elevado a 1 é x, 2 elevado a 4 é 16. Mais, por último, binomial de 5 sobre 5 é 1, multiplicado por x elevado a 0, que é 1 também, multiplicado por 2 elevado a 5, que é 32. Agora é só multiplicar e somar. 1 vezes x à quinta dá x à quinta, 5 vezes 2 dá 10, x à quarta, 10 vezes 4 dá 40, x ao cubo, 10 vezes 8 dá 80, x ao quadrado, 5 vezes 16 dá 80, x, mais 1 vezes 32 dá 32. Portanto, x mais 2 elevado a 5 é x à quinta, mais 10x à quarta, mais 40x ao cubo, mais 80x ao quadrado, mais 80x, mais 32. Bem, eu fiz aí 4 exemplos mostrando como é que a gente utiliza o binômio de Newton para poder desenvolver o binômio. Porque na hora que eu calculo a potência, que eu deixo nessa potência maiores, né, com expoentes decrescentes, isso é chamado de desenvolver o binômio. Mas a utilidade desse conteúdo não é só para a gente desenvolver o binômio. Pode acontecer de você pegar uma questão que apenas pergunte, por exemplo, qual é a soma dos coeficientes, qual é o termo independente no desenvolvimento do binômio. Antes de eu ir para o exemplo 2, que vai tratar disso, deixa eu só falar primeiro o que vem a ser cada um. O termo independente, ele é o termo que não tem a letra multiplicando ele. Por exemplo, aí na letra D, o termo independente é o 32.
porque não tem nenhuma letra multiplicando o 32. Então, termo independente é aquele número que não tem incógnita multiplicando ele. Dá para a gente saber, na maioria aí dos binômios, dá para a gente saber quem é o termo independente sem precisar desenvolver o binômio, sem precisar fazer essas contas todas que a gente viu agora há pouco. Soma dos coeficientes, primeiro eu tenho que falar o que é coeficiente. Coeficiente é cada número que multiplica cada letra. Por exemplo, no exemplo anterior, no item D, o coeficiente do x à quinta é 1, o do x à quarta é 10, o do x ao cubo é 40, o do x ao quadrado é 80, o do x também é 80, e claro, o termo independente ele também é contado como um coeficiente, né? O termo independente é ao mesmo tempo termo independente e coeficiente, é 32. Bem, dá para a gente saber a soma desses coeficientes, dá para a gente saber quanto é 1 mais 10 mais 40 mais 80 mais 32, sem precisar somar de um por um. É o que a gente vai ver nesse segundo exemplo, certo? Quando uma questão pedir soma dos coeficientes, ou então quando ela pedir termo independente, não é necessário você desenvolver o binômio para depois olhar quem é, não. Dá para a gente utilizar o bizu que eu vou dizer daqui a pouco. Então, considere o binômio x mais 1 elevado a 6. Determine, na letra a soma dos coeficientes. Qual é o bizu? Toda questão que lhe pedir a soma dos coeficientes, não precisa desenvolver o binômio. É só você pegar, no lugar das letras que aparecerem, coloque 1 e resolva. Ok? Então, soma dos coeficientes, toda vez é só colocar 1 no lugar das letras, das incógnitas, e resolver. Por que eu falei das incógnitas? Porque pode ter mais de uma letra. Se tiver mais de uma letra, coloque 1 no lugar de todas as letras. Então, colocando 1 no lugar das letras, que no caso é no lugar do x, se eu colocar 1 no lugar do x, a soma vai ficar 1 mais 1 elevado a 6. 1 mais 1 dá 2, 2 elevado a 6 dá 32. O que isso quer dizer? Se você desenvolver pelo binômio de Newton x mais 1 elevado a 6, e depois que desenvolver somar os coeficientes, essa soma vai dar 64, né? Eu falei trocado. Eu disse que 2 elevado a 6 é 32, corrijam aí. 2 elevado a 6, 64. Então a soma de todos os coeficientes de x mais 1 elevado a 6 é 64. O outro bizu é quando eu peço o termo independente. Esse bizu do termo independente, ele não vale sempre. Por exemplo, quando nós tivermos uma fração que a incógnita estiver no denominador da fração, ele não vai valer. Porque a gente não pode colocar zero no denominador da fração. Exatamente porque o bizu é esse. Quando a questão pede o termo independente, se for possível, não é em todo caso que vai ser, é só você colocar zero no valor da incógnita. Então, colocando zero no valor da incógnita, no caso aí é no valor do x, né, no lugar do x, vai ficar 0 mais 1 elevado a 6. 0 mais 1 dá 1, 1 elevado a 6 dá 1. Ou seja, o termo independente no desenvolvimento do x mais 1 elevado a 6 é 1. Bem, então peguem esses dois bizus. Um sempre vale, o outro nem sempre vale. Questão que peça soma dos coeficientes. Bota 1 no lugar das letras e resolve. Só fazer isso. Questão que peça termo independente. Quando dá, coloca 0 no lugar das letras e resolve. Só vai dar quando não tiver, por exemplo, letra no denominador de fração. Aí você diz, e quando não der, faz o quê? Questão que não der para colocar letra, para colocar 0 no lugar da letra, você vai ter que fazer o cálculo grandão lá de cima, o desenvolvimento do binômio, e olhar quem é o termo independente, certo? Então a questão que não der para colocar 0, para saber quem é o termo independente, a gente vai ter que desenvolver, para olhar quem é ele. Agora, aquelas que derem para colocar 0, coloque 0, que você sabe quem é o termo independente. Próximo exemplo. Qual é a soma dos coeficientes do desenvolvimento de 2x menos 3y elevado a 7? É só lembrar do que eu falei, né? Soma dos coeficientes, coloca 1 no lugar de cada letra e resolve. Então, colocando 1 no lugar de cada letra, vai ficar 2 vezes 1, menos 3 vezes 1 elevado a 7. Resolvendo, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. Então, vai ficar 2 menos 3 elevado a 7. 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 elevado a 7 dá menos 1. Portanto, a soma de todos os coeficientes
No desenvolvimento do 2x menos 3y elevado a 7 é menos 1. Dessa forma, eu finalizo por aqui essa parte explicativa. A gente vai continuar ainda nas próximas aulas falando sobre o binômio de Newton, treinando mais sobre isso. O importante nesse momento é que vocês vão aí se acostumando com a ideia. Ela parece assustadora ao primeiro momento, né? Mas com o tempo a gente pega o ritmo para que a gente possa estar resolvendo questões que necessitam do binômio de Newton para serem resolvidas.